Alguém aqui já ficou frustrado porque você estava tentando tanto mudar e ser o que você acredita que Deus quer que você seja e simplesmente não parece ter funcionado até hoje? Bem, eu vou chamar isso de como podemos mudar, mas realmente queria chamar de estou me esforçando tanto para mudar, mas não está funcionando. E eu quero falar com você hoje sobre como você realmente pode mudar e isto não ser uma bagunça frustrante. Quero começar em Romanos 7,15, onde Paulo teve que passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele disse: eu não entendo minhas próprias ações, estou perplexo e abismado, eu não pratico ou realizo o que eu quero fazer, e tudo aquilo que eu odeio, tudo que meu instinto moral condena, é o que eu faço. Já se sentiu assim? O que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero fazer eu não faço? Agora, se eu faço habitualmente o que é contrário ao meu desejo, isso significa que eu reconheço e concordo com a lei, que ela é boa, moralmente excelente, tomo partido nela. Então, é como dizer, se eu não consigo me controlar, então, obviamente, preciso da lei para controlar-me. No entanto, não sou mais eu que faço a ação, mas o princípio do pecado que toma conta de mim tem posse de mim. Agora, sabe, ele continua assim por alguns versos e, honestamente, como um cristão novo, e no momento que você lê isso, você acha que ou Paulo era louco ou porque é como se, bem, Paulo, você fez isso, mas se você está dizendo que não fez, então quem fez? Basicamente, ele está falando sobre seu velho homem versus a nova realidade da criação. Então, ele está dizendo, eu realmente não fiz isso, e ele quis dizer que como uma nova criação, seu novo espírito, ele não queria fazer aquilo. Então ele disse, deve ser o princípio do pecado que ainda está operando na minha carne. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas todos nós sabemos disso. Cremos nessa escritura e a explicarei, mas todos sabemos que no minuto em que nascemos de novo, nem tudo muda, sabe? Sabe, se você era impaciente, você não se torna paciente de repente. Se você tinha um mau humor, não supera isso de repente. Agora, há coisas das quais as pessoas são libertas a partir do momento em que são salvas. Eu já ouvi falar de pessoas que eram viciadas em drogas e foram libertas instantaneamente. Meu pai tinha uma boca muito suja. Ele usava uma linguagem muito feia durante a minha infância, sabe? Ele nasceu de novo aos 83 anos e desde então nunca mais ouvi falar um palavrão. E assim tem coisas que mudam, mas todos nós passamos por um processo e um processo significa que isso demanda tempo e parece que dura a vida toda, o que honestamente realmente dura, porque até que Jesus volte para nos buscar, enquanto vivemos destes corpos carnais, todos teremos algumas coisas aparecendo de tempos em tempos, sabe? No entanto, continuamos melhorando. E essa é uma boa notícia. Quanto mais você anda com Deus, então mais você começa a se comportar como Jesus. Mas se esta escritura diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas na prática nem todas as coisas velhas passaram. Então, do que ele estava falando? Eu acredito que quando nascemos de novo nos tornamos uma argila espiritual novinha. Eu trouxe um pouco de argila, mas na verdade é massinha. E veja, antes de nascer de novo, você é duro de coração, é imóvel, não pode ser moldado ou trabalhado. Você tem suas próprias ideias, mas quando você nasce de novo, Deus lhe dá um novo espírito e um novo coração. E então, interiormente, você se torna mais macio e flexível e moldável. E Deus pode trabalhar com você e fazer coisas em sua vida. Já peço desculpas adiantado, esta é uma representação terrível, mas vamos fingir que este é Jesus. Nós sabemos que ele não é um Jesus de massinha, mas agora isso foi o melhor que eu consegui encontrar. E eu gosto desse exemplo, eu uso há alguns anos, sabe? Então,
nós devemos ser moldados à imagem de Jesus. O que significa que tem coisas em nós que não se encaixam, sabe? E então o que vai acontecer com tudo isso? Tudo isso tem que ser tratado e descartado. E nem sempre nós gostamos disso, não é mesmo? É como eu não quero abrir mão disso. Não, Jesus, você não pode ficar com isso, eu quero manter isso. Mas ele está muito determinado a fazer do jeito dele, então, eventualmente você vive o suficiente e trabalha com Deus por tempo suficiente e finalmente consegue. Então você se torna como ele. Romanos 8:29 diz: pois os que de antemão conheceu, de quem tinha conhecimento e amava desde antemão, ele também os destinou, ou predestinou desde o princípio para serem moldados conforme a imagem de seu Filho. Agora, ficamos um pouco confusos sobre a palavra predestinação. Quando Jesus nos predestina para algo, sabe? Isso não significa que tudo vai acontecer realmente enquanto nós não fazemos nada além de esperar que Deus faça aquilo. A predestinação significa que Deus predeterminou qual é a vontade dele para nós. E ele providenciou, agora ouça, tudo que é necessário para que isso aconteça. Mas Deus, ele trabalha conosco, não no nosso lugar, sabe? E assim, então, sempre teremos a nossa parte a fazer. A nossa parte, no entanto, em sermos transformados à imagem de Cristo, não é entrar nas obras da carne, tentando fazer acontecer, tentando mudar a si mesmo. É para nós aprendermos a cooperar com o Espírito Santo. E nós fazemos um esforço, mas o esforço que nós fazemos é um esforço liderado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, energizado pelo Espírito. Agora, eu vou dizer isso novamente, porque se você não entender, há uma coisa que temos que entender, se um dia quisermos crescer e não ficar tão frustrados que queiramos nos matar, é que você tem que entender a diferença entre as obras da carne e a graça. As obras da carne são nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus. A graça é um favor imerecido, mas veja, isso não é tudo, e eu gostaria que toda vez que alguém lhe desse uma definição da graça, não dissesse apenas que era um favor imerecido, porque se você realmente estudar isso, ela também é o poder que precisamos para que as coisas aconteçam em nossa vida. Então, a graça, ela não é uma desculpa para vivermos uma vida desleixada e imoral, comprometedora e ainda termos isso coberto pela graça de Deus. Amém? Ela é o poder de não termos que viver assim. Amém? As pessoas têm algumas ideias mais loucas sobre a graça. Teve uma mulher, uma mocinha, sabe, que tinha sido salva há muito tempo, e ela ligou para o escritório e disse: alguns amigos meus estão fazendo algumas coisas ilegais, mas a vida deles está sendo realmente abençoada. E assim, eles disseram que Deus os cobriu com a graça dele. Eu quero saber se isso é verdade. Eu disse, com certeza 100% não é verdade. E você diz, bem, então, por que as pessoas que estão vivendo vidas imorais são abençoadas? Posso te contar o segredo? O diabo pode lhe dar bênçãos. E sabe como eu sei disso? Porque ele disse a Jesus, em Lucas 4, quando o levou ao topo da montanha, se você se curvar apenas uma única vez, eu te darei todos esses reinos, toda a sua glória, toda a sua preeminência. Então você não pode julgar se uma pessoa está andando com Deus ou não, pelo quão abençoada ela é. Agora, se você andar com Deus e obedecê-lo, ele vai abençoá-lo. Mas as pessoas que são abençoadas
Não com as bênçãos que Deus deu a elas, elas podem ter coisas, mas não têm alegria, elas não têm paz. Não podem estar satisfeitas, não importa o que tenham, e quanto mais elas têm, mais elas querem. E elas são egoístas e usam tudo para si próprias. Se você é verdadeiramente abençoado por Deus, você é muito, muito grato. Você é humilde em todas as coisas e você diz a Deus, eu não mereço isso. Você é tão bom, obrigado, obrigada. Porque o Espírito de Deus está em você. Você tem um profundo desejo de abençoar o maior número de pessoas que for possível abençoar. Amém? Então, se você vê alguém que tem um monte de coisas e que está vivendo uma vida imoral, não pense que a graça de Deus está encobrindo os pecados delas. Saiba apenas que eles podem ter coisas, mas que eles não têm. E seria melhor não ter coisas, mas ter a paz e ter a alegria, do que ter um monte de coisas e não ter paz e nem alegria. Amém? Quero voltar a Romanos 7 por um minuto, porque Paulo ele vai continuando com isso, sabe? Aquilo que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço, e não sou eu que faço isso. E então, sabe, quando você finalmente chega a uma resposta, você fica pensando, Então ele diz no verso 24, ó homem lamentável, infeliz e miserável que eu sou, quem me libertará e me livrará das amarras desse corpo mortal? Agora é como se ele recebesse uma revelação. Oh, graças a Deus! Ponto de exclamação. Ele vai! Outro ponto de exclamação. Por meio de Jesus Cristo ungido, nosso Senhor. Quão boa esta notícia, não é? Quem vai me mudar? Eu não posso me mudar tentando e lutando e me frustrando e criando os meus próprios planos sobre como fazer isso, sabe? Ele vai mudar-me. Deus, Ele vai nos mudar. Através de Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No segundo e terceiro culto eu vou pregar sobre se despir da culpa. Adeus culpa. Alguém aqui já se sentiu culpado? Ninguém? Acho que vim para a igreja errada hoje. Eu sei que é cedo, mas se eu consigo fazer isso, com certeza você consegue levantar a mão. Amém? Quantos aqui perdem muito tempo se sentindo culpado? Ok. Bem, vou contar minha história rapidamente. Eu tinha um problema horrível com a culpa, sabe? E provavelmente eu só fui completamente liberta disso há, digamos, nesses últimos 15, 20 anos. Isso significa que mesmo nos meus primeiros 25 anos, tentando seriamente servir a Deus, eu ainda lutava com esse sentimento de culpa o tempo inteiro. Começou na minha infância, quando meu pai estava abusando sexualmente de mim e eu, de alguma forma, achava que a culpa de tudo aquilo era minha. Eu tinha esse disco tocando na minha cabeça o tempo todo. O que há de errado comigo? 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 E uma coisa interessante sobre as crianças, se os pais estão fazendo coisas que não deveriam, até mesmo se os pais estão brigando de alguma forma, a criança pensa que a culpa é dela. Se eu fosse melhor, eles não fariam isso? Quando os pais se divorciam, muitas vezes as crianças pensam que a culpa é delas. Então, se isso é algo que você teve que fazer por motivos certos, você precisa explicar aos seus filhos que não tem nada a ver com eles. Mas eu estava totalmente convencida de que o pai de mais ninguém estava fazendo com eles aquilo que meu pai fazia comigo, portanto, deveria haver algo de errado comigo. Sabe, embora meu pai me dissesse que não havia nada de errado com aquilo, e que ele só fazia aquilo porque ele me amava e todas as outras mentiras estúpidas que os abusadores contam, ele também me falava que eu tinha que manter aquilo em segredo. Eu sabia lá no fundo que havia algo de errado.
Mas eu era criança, eu não sabia o que. Então eu comecei a me sentir culpada e ao ter que guardar aquele terrível segredo da minha mãe e de todo mundo, acabei carregando essa culpa por toda a minha vida. Agora, depois que eu nasci de novo e comecei a servir a Deus e a ouvir alguns bons ensinamentos, fiquei um pouco mais tranquila, mas aquilo sempre estava lá. Aquela culpa estava enraizada de que havia algo de errado comigo. E muitas vezes eu nem sabia por que eu me sentia culpada, sabe? Eu só sentia. Eu digo que eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Repetindo, eu não me sentia certa se eu não me sentisse errada. Então, quando comecei a me libertar um pouco da culpa e a não me sentir culpada, então me sentia culpada por não estar me sentindo culpada. Eu não sei se alguém aqui já teve um caso tão ruim quanto eu, mas eu estou dizendo, eu era viciada em sentimentos de culpa. E isso era horrível, absolutamente horrível. Sentir constantemente que algo está errado com você ou que você fez algo errado. Alguém aqui entende do que eu estou falando? Porque realmente, quando você se sente assim, você não consegue desfrutar de nada em sua vida. Você não desfruta de nada. E sabe, eu sou tão grata e feliz por poder estar aqui e dizer a vocês agora que eu, basicamente, quase nunca me sinto culpada por coisa alguma hoje em dia. E você diz, Joyce, quando você peca, você não se sente culpada? Não. Deus não nos pediu para sentirmos culpa. Ele pediu para que nos arrependamos. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, Ele não apenas nos perdoa, mas que Ele esquece o que fizemos e que leva nosso pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. E ninguém consegue descobrir o quão longe é, mas é tão longe que nunca mais acharemos o nosso pecado. Então, se Deus pode esquecê-lo, por que temos que continuar lembrando dele? Agora, aqui está o que a culpa é. São as obras da carne. Isto é só a nossa maneira humanista de tentar pagar pelo que fizemos de errado. Amém? Digamos que você fez algo esta manhã no caminho para a igreja, você perdeu a paciência. E assim você vai se sentir culpado dentro e fora por talvez uns 3 dias. Então você vai superar isso e receberá o mesmo dom gratuito de perdão que está disponível para você neste exato momento. E esses 3 dias serão desperdiçados. E a Bíblia nos diz claramente. Na verdade, vamos ler isso em Hebreus, capítulo 10, versículos 'Vou achar aqui. Do 12 ao 14. Enquanto este Cristo, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, o qual é perfeito e eficaz para sempre, sentou-se à direita de Deus. Agora, você não se assenta até que o trabalho esteja concluído? Então, essa é uma outra mensagem inteira. Uma mensagem maravilhosa sobre porque ele se assentou e o que isso significa para nós. Essas palavrinhas são muito significativas, mas eu não tenho tempo para voltar e te explicar. Ele se assentou à direita de Deus para esperar até que seus inimigos se tornassem o estrado dos seus pés. Então, quando Jesus se assentou, foi na verdade um anúncio: minha parte está feita. Você não precisa tentar convencer Deus a fazer nada. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que nós possamos viver uma vida incrível. Tudo está feito. Tudo o que precisamos fazer
é apenas receber, e você não pode receber nada enquanto achar que tem que merecê-lo. Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com o seu bom comportamento. Não importa o quão bom se comporte no futuro, Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento aqui e agora. Então não tentamos nos comportar melhor para que Deus nos ame, queremos nos comportar melhor porque nós o amamos. Amém? Ele disse, acho que em João 14, se você me ama, você vai me obedecer. Então, na verdade, o grau em que nós obedecemos a Deus está correlacionado com o quanto nós o amamos. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele disse, se você me ama, você vai me obedecer. Tem uma grande diferença no que eu estou dizendo e no que eu vou querer falar nos 40 minutos que eu tenho aqui. Então você vai ter que ser muito afiado aqui para entender isso, porque eu quero que você seja feliz e desfrute a sua vida pela qual Jesus morreu para te dar. E você não pode ser feliz se você está frustrado o tempo todo sobre o quão longe tem que ir. Precisa comemorar o quão longe você já foi. Celebre o quão longe você já chegou e confie que, assim como Deus já mudou algumas coisas em você, Ele mudará outras coisas, desde que, sabe, tem algumas coisas que você precisa fazer. Permaneça na palavra e tenha um relacionamento de amor com Deus, onde você passa tempo com Ele. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais você se torna como Ele. Deus criou um homem porque queria alguém para Ele amar e queria que alguém o amasse de volta. E o mandamento mais importante da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. Quanto mais você se apaixonar por Jesus, então melhor você se comportará. Agora, sabendo que Deus quer que mudemos, tentamos e tentamos e tentamos e tentamos e tentamos. E isso pode parecer nobre, mas não é isso que Deus está nos pedindo para fazer. Ele está nos pedindo para crermos, nos apoiarmos nele, confiarmos nele e sabermos que sem ele não podemos fazer nada. Se você pudesse mudar a si mesmo, levaria o crédito. E Deus não compartilha a sua glória com mais ninguém. Agora, vou dar um exemplo do que fazemos. Sabe, eu não sou uma cristã nova, eu nasci de novo aos 9 anos, mas eu nunca tive nenhum ensinamento até os meus 30 e poucos anos, então não importa quanto tempo você nasceu de novo, se não conhece nada, não pode mudar. E quando eu comecei a ouvir pregações muito boas, eu estava na igreja há muito tempo e eu estava ouvindo mensagens, mas não havia uma unção real, era muita religião. E quando eu comecei a ouvir o ensino bíblico muito bom e ungido, eu comecei a descobrir que eu tinha muitos problemas e, sabe, até então eu achava que Dave era o problema. Sabe, eu tinha certeza de que se ele mudasse, então eu seria feliz. Se ele me desse mais presentes, eu seria feliz. Se parasse de jogar golfe, eu seria feliz. Se ele não assistisse futebol todos os domingos, eu ficaria feliz. Eu me lembro do dia em que Dave me disse: eu fiz tudo o que eu sei para fazê-la feliz e você está determinado a ser infeliz, então eu quero te avisar que vou parar de tentar. E então ele disse: no entanto, eu vou ser feliz e eu vou desfrutar minha vida e você pode fazer o que você quiser. Agora, essa foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito por mim, porque o que ele estava dizendo, embora não soubéssemos todas estas palavras na época, ele estava dizendo: eu não vou ser codependente dos seus problemas. Veja, se você está num relacionamento com alguém que é infeliz e você deixa que a sua felicidade dependa deles serem felizes ou não, aí você não está vivendo sua própria vida.
você é codependente deles. Alguém aqui já ficou frustrado porque você estava tentando tanto mudar e ser o que você acredita que Deus quer que você seja e simplesmente não parece ter funcionado até hoje? Bem, eu vou chamar isso de como podemos mudar, mas realmente queria chamar de estou me esforçando tanto para mudar, mas não está funcionando. E eu quero falar com você hoje sobre como você realmente pode mudar e isto não ser uma bagunça frustrante. Quero começar em Romanos 7,15, onde Paulo teve que passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele disse: eu não entendo minhas próprias ações, estou perplexo e abismado, eu não pratico ou realizo o que eu quero fazer, e tudo aquilo que eu odeio, tudo o que meu instinto moral condena, é o que eu faço. Já se sentiu assim? O que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero fazer eu não faço? Agora, se eu faço habitualmente o que é contrário ao meu desejo, isso significa que eu reconheço e concordo com a lei, que ela é boa, moralmente excelente, tomo partido nela. Então, é como dizer, se eu não consigo me controlar, então, obviamente, preciso da lei para controlar-me. No entanto, não sou mais eu que faço a ação, mas o princípio do pecado que toma conta de mim tem posse de mim. Agora, sabe, ele continua assim por alguns versos e, honestamente, como um cristão novo, e no momento que você lê isso, você acha que ou Paulo era louco ou porque é como se, bem, Paulo, você fez isso, mas se você está dizendo que não fez, então quem fez? Basicamente, ele está falando sobre seu velho homem versus a nova realidade da criação. Então ele está dizendo, eu realmente não fiz isso, e ele quis dizer que como uma nova criação, seu novo espírito, ele não queria fazer aquilo. Então ele disse, deve ser o princípio do pecado que ainda está operando na minha carne. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas todos nós sabemos disso. Cremos nessa escritura e a explicarei, mas todos sabemos que no minuto em que nascemos de novo, nem tudo muda, sabe? Sabe, se você era impaciente, você não se torna paciente de repente. Se você tinha um mau humor, não supera isso de repente. Agora há coisas das quais as pessoas são libertas a partir do momento em que são salvas. Eu já ouvi falar de pessoas que eram viciadas em drogas e foram libertas instantaneamente. Meu pai tinha uma boca muito suja. Ele usava uma linguagem muito feia durante a minha infância, sabe? Ele nasceu de novo aos 83 anos e desde então nunca mais ouvi falar um palavrão. E assim tem coisas que mudam, mas todos nós passamos por um processo e um processo significa que isso demanda tempo e parece que dura a vida toda, o que honestamente realmente dura, porque até que Jesus volte para nos buscar, enquanto vivemos destes corpos carnais, todos teremos algumas coisas aparecendo de tempos em tempos, sabe? No entanto, continuamos melhorando. E essa é uma boa notícia. Quanto mais você anda com Deus, então mais você começa a se comportar como Jesus. Mas se esta escritura diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas na prática nem todas as coisas velhas passaram. Então, do que ele estava falando? Eu acredito que quando nascemos de novo nos tornamos uma argila espiritual novinha. Eu trouxe um pouco de argila, mas na verdade é massinha. E veja, antes de nascer de novo, você é duro de coração, é imóvel, não pode ser moldado ou trabalhado. Você tem suas próprias ideias, mas quando você nasce de novo, Deus lhe dá um novo espírito e um novo coração. E então, interiormente, você se torna mais macio e flexível e moldável. E Deus pode trabalhar com você e fazer coisas em sua vida. Já peço desculpas adiantado, esta é uma representação terrível, mas vamos fingir que este é Jesus. Nós sabemos que ele não é um Jesus de massinha, mas agora isso foi o melhor que eu consegui encontrar. E
eu gosto desse exemplo, eu uso há alguns anos, sabe? Então, nós devemos ser moldados à imagem de Jesus. O que significa que tem coisas em nós que não se encaixam, sabe? E então o que vai acontecer com tudo isso? Tudo isso tem que ser tratado e descartado. E nem sempre nós gostamos disso, não é mesmo? É como eu não quero abrir mão disso. Não, Jesus, você não pode ficar com isso, eu quero manter isso. Mas ele está muito determinado a fazer do jeito dele, então, eventualmente você vive o suficiente e trabalha com Deus por tempo suficiente e finalmente consegue. Então você se torna como ele. Romanos 8:29 diz: pois os que de antemão conheceu, de quem tinha conhecimento e amava desde antemão, ele também os destinou, ou predestinou desde o princípio para serem moldados conforme a imagem de seu Filho. Agora, ficamos um pouco confusos sobre a palavra predestinação. Quando Jesus nos predestina para algo, sabe? Isso não significa que tudo vai acontecer realmente enquanto nós não fazemos nada além de esperar que Deus faça aquilo. A predestinação significa que Deus predeterminou qual é a vontade dele para nós. E ele providenciou, agora ouça, tudo que é necessário para que isso aconteça. Mas Deus, ele trabalha conosco, não no nosso lugar, sabe? E assim, então, sempre teremos a nossa parte a fazer. A nossa parte, no entanto, em sermos transformados à imagem de Cristo, não é entrar nas obras da carne, tentando fazer acontecer, tentando mudar a si mesmo. É para nós aprendermos a cooperar com o Espírito Santo. E nós fazemos um esforço, mas o esforço que nós fazemos é um esforço liderado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, energizado pelo Espírito. Agora, eu vou dizer isso novamente, porque se você não entender, há uma coisa que temos que entender, se um dia quisermos crescer e não ficar tão frustrados que queiramos nos matar, é que você tem que entender a diferença entre as obras da carne e a graça. As obras da carne são nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus. A graça é um favor imerecido, mas, veja, isso não é tudo, e eu gostaria que toda vez que alguém lhe desse uma definição da graça, não dissesse apenas que era um favor imerecido, porque se você realmente estudar isso, ela também é o poder que precisamos para que as coisas aconteçam em nossa vida. Então, a graça, ela não é uma desculpa para vivermos uma vida desleixada e imoral, comprometedora e ainda termos isso coberto pela graça de Deus. Amém? Ela é o poder de não termos que viver assim. Amém? As pessoas têm algumas ideias mais loucas sobre a graça. Teve uma mulher, uma mocinha, sabe, que tinha sido salva há muito tempo, e ela ligou para o escritório e disse: alguns amigos meus estão fazendo algumas coisas ilegais, mas a vida deles está sendo realmente abençoada. E assim, eles disseram que Deus os cobriu com a graça dele. Eu quero saber se isso é verdade. Eu disse, com certeza 100% não é verdade. E você diz, bem, então, por que as pessoas que estão vivendo vidas imorais são abençoadas? Posso te contar o segredo? O diabo pode lhe dar bênçãos. E sabe como eu sei disso? Porque ele disse a Jesus, em Lucas 4, quando o levou ao topo da montanha, se você se curvar apenas uma única vez, eu te darei todos esses reinos, toda a sua glória, toda a sua preeminência. Então você não pode
julgar se uma pessoa está andando com Deus ou não, pelo qual abençoada ela é. Agora, se você andar com Deus e obedecê-lo, Ele vai abençoá-lo. Mas as pessoas que são abençoadas, não com as bênçãos que Deus deu a elas, elas podem ter coisas, mas não têm alegria, elas não têm paz. Não podem estar satisfeitas, não importa o que tenham, e quanto mais elas têm, mais elas querem. E elas são egoístas e usam tudo para si próprias. Se você é verdadeiramente abençoado por Deus, você é muito, muito grato. Você é humilde em todas as coisas e você diz a Deus, eu não mereço isso. Você é tão bom, obrigado, obrigada. E porque o Espírito de Deus está em você, você tem um profundo desejo de abençoar o maior número de pessoas que for possível abençoar. Amém? Então, se você vê alguém que tem um monte de coisas e que está vivendo uma vida imoral, não pense que a graça de Deus está encobrindo os pecados delas. Saiba apenas que eles podem ter coisas, mas que eles não têm. E seria melhor não ter coisas, mas ter a paz e ter a alegria, do que ter um monte de coisas e não ter paz e nem alegria. Amém? Quero voltar a Romanos 7 por um minuto, porque Paulo ele vai continuando com isso, sabe? Aquilo que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço, e não sou eu que faço isso. E então, sabe, quando você finalmente chega a uma resposta, você fica pensando, Então ele diz no verso 24, ó homem lamentável, infeliz e miserável que eu sou, quem me libertará e me livrará das amarras desse corpo mortal? Agora é como se ele recebesse uma revelação. Oh, graças a Deus! Ponto de exclamação. Ele vai! Outro ponto de exclamação. Por meio de Jesus Cristo ungido, nosso Senhor. Quão boa esta notícia, não é? Quem vai me mudar? Eu não posso me mudar tentando e lutando e me frustrando e criando os meus próprios planos sobre como fazer isso, sabe? Ele vai mudar-me. Deus, Ele vai nos mudar. Através de Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No segundo e terceiro culto eu vou pregar sobre se despir da culpa. Adeus culpa. Alguém aqui já se sentiu culpado? Ninguém? Acho que vim para a igreja errada hoje. Eu sei que é cedo, mas se eu consigo fazer isso, com certeza você consegue levantar a mão. Amém? Quantos aqui perdem muito tempo se sentindo culpado? Ok. Bem, vou contar minha história rapidamente. Eu tinha um problema horrível com a culpa, sabe? E provavelmente eu só fui completamente liberta disso há, digamos, nesses últimos 15, 20 anos. Isso significa que mesmo nos meus primeiros 25 anos, tentando seriamente servir a Deus, eu ainda lutava com esse sentimento de culpa o tempo inteiro. Começou na minha infância, quando meu pai estava abusando sexualmente de mim e eu, de alguma forma, achava que a culpa de tudo aquilo era minha. Eu tinha esse disco tocando na minha cabeça o tempo todo. O que há de errado comigo? 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 E uma coisa interessante sobre as crianças, se os pais estão fazendo coisas que não deveriam, até mesmo se os pais estão brigando de alguma forma, a criança pensa que a culpa é dela. Se eu fosse melhor, eles não fariam isso? Quando os pais se divorciam, muitas vezes as crianças pensam que a culpa é delas. Então, se isso é algo que você teve que fazer por motivos certos, você precisa explicar aos seus filhos que não tem nada a ver com eles. Mas eu estava totalmente convencida de que o pai de mais ninguém estava fazendo com eles aquilo que meu pai fazia comigo, portanto, deveria haver algo de errado comigo. Sabe, embora meu pai me dissesse que não havia nada de errado com aquilo,
e que ele só fazia aquilo porque ele me amava e todas as outras mentiras estúpidas que os abusadores contam, ele também me falava que eu tinha que manter aquilo em segredo. Eu sabia lá no fundo que havia algo de errado, mas eu era criança, eu não sabia o quê. Então eu comecei a me sentir culpada e ao ter que guardar aquele terrível segredo da minha mãe e de todo mundo, acabei carregando essa culpa por toda a minha vida. Agora, depois que eu nasci de novo e comecei a servir a Deus e ouvir alguns bons ensinamentos, fiquei um pouco mais tranquila, mas aquilo sempre estava lá. Aquela culpa estava enraizada de que havia algo de errado comigo e muitas vezes eu nem sabia por que eu me sentia culpada, sabe? Eu só sentia. Eu digo que eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Repetindo, eu não me sentia certa se eu não me sentisse errada. Então, quando comecei a me libertar um pouco da culpa e a não me sentir culpada, então me sentia culpada por não estar me sentindo culpada. Eu não sei se alguém aqui já teve um caso tão ruim quanto eu, mas eu estou dizendo, eu era viciada em sentimentos de culpa. E isso era horrível, absolutamente horrível. Sentir constantemente que algo está errado com você ou que você fez algo errado. Alguém aqui entende do que eu estou falando? Porque realmente, quando você se sente assim, você não consegue desfrutar de nada em sua vida. Você não desfruta de nada. E sabe, eu sou tão grata e feliz por poder estar aqui e dizer a vocês agora que eu, basicamente, quase nunca me sinto culpada por coisa alguma hoje em dia. E você diz, Joyce, quando você peca, você não se sente culpada? Não. Deus não nos pediu para sentirmos culpa. Ele pediu para que nos arrependamos. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, Ele não apenas nos perdoa, mas que Ele esquece o que fizemos e que leva nosso pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. E ninguém consegue descobrir o quão longe é, mas é tão longe que nunca mais acharemos o nosso pecado. Então, se Deus pode esquecê-lo, por que temos que continuar lembrando dele? Agora, aqui está o que a culpa é. São as obras da carne. Isto é só a nossa maneira humanista de tentar pagar pelo que fizemos de errado. Amém? Digamos que você fez algo esta manhã no caminho para a igreja, você perdeu a paciência. E assim você vai se sentir culpado dentro e fora por talvez uns 3 dias. Então você vai superar isso e receberá o mesmo dom gratuito de perdão que está disponível para você neste exato momento. E esses 3 dias serão desperdiçados. E a Bíblia nos diz claramente. Na verdade, vamos ler isso em Hebreus, capítulo 10, versículos vou achar aqui. Do 12 ao 14. Enquanto este Cristo, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, o qual é perfeito e eficaz para sempre, sentou-se à direita de Deus. Agora, você não se assenta até que o trabalho esteja concluído? Então, essa é uma outra mensagem inteira. Uma mensagem maravilhosa sobre porque ele se assentou e o que isso significa para nós. Essas palavrinhas são muito significativas, mas eu não tenho tempo para voltar e te explicar. Ele se assentou à direita de Deus para esperar até que seus inimigos se tornassem o estrado dos seus pés. Então, quando Jesus se assentou, foi na verdade um anúncio: minha parte está feita. Você não precisa tentar convencer
Deus a fazer nada, Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que nós possamos viver uma vida incrível. Tudo está feito. Tudo o que precisamos fazer é apenas receber, e você não pode receber nada enquanto achar que tem que merecê-lo. Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com o seu bom comportamento. Não importa o quão bom se comporte no futuro, Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento aqui agora. Então não tentamos nos comportar melhor para que Deus nos ame, queremos nos comportar melhor porque nós o amamos. Amém? Ele disse, acho que em João 14, se você me ama, você vai me obedecer. Então, na verdade, o grau em que nós obedecemos a Deus está correlacionado com o quanto nós o amamos. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele disse, se você me ama, você vai me obedecer. Tem uma grande diferença no que eu estou dizendo e no que eu vou querer falar nos 40 minutos que eu tenho aqui. Então você vai ter que ser muito afiado aqui para entender isso, porque eu quero que você seja feliz e desfrute a sua vida pela qual Jesus morreu para te dar. E você não pode ser feliz se você está frustrado o tempo todo sobre o quão longe tem que ir. Precisa comemorar o quão longe você já foi. Celebre o quão longe você já chegou e confie que, assim como Deus já mudou algumas coisas em você, Ele mudará outras coisas, desde que, sabe, tem algumas coisas que você precisa fazer. Permaneça na palavra e tenha um relacionamento de amor com Deus, onde você passa tempo com Ele. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais você se torna como Ele. Deus criou um homem porque queria alguém para Ele amar e queria que alguém o amasse de volta. E o mandamento mais importante da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. Quanto mais você se apaixonar por Jesus, então melhor você se comportará. Agora, sabendo que Deus quer que mudemos, tentamos e tentamos, e tentamos e tentamos e tentamos. E isso pode parecer nobre, mas não é isso que Deus está nos pedindo para fazer. Ele está nos pedindo para crermos, nos apoiarmos nele, confiarmos nele e sabermos que sem ele não podemos fazer nada. Se você pudesse mudar a si mesmo, levaria o crédito. E Deus não compartilha a sua glória com mais ninguém. Agora, vou dar um exemplo do que fazemos. Sabe, eu não sou uma cristã nova, eu nasci de novo aos 9 anos, mas eu nunca tive nenhum ensinamento até os meus 30 e poucos anos. Então, não importa quanto tempo você nasceu de novo, se não conhece nada, não pode mudar. E quando eu comecei a ouvir pregações muito boas, eu estava na igreja há muito tempo e eu estava ouvindo mensagens, mas não havia uma unção real, era muita religião. E quando eu comecei a ouvir um ensino bíblico muito bom e ungido, eu comecei a descobrir que eu tinha muitos problemas e, sabe, até então eu achava que Dave era o problema. Sabe, eu tinha certeza de que se ele mudasse, então eu seria feliz. Se ele me desse mais presentes, eu seria feliz. Se parasse de jogar golfe, eu seria feliz. Se ele não assistisse futebol todos os domingos, eu ficaria feliz. Eu me lembro do dia em que Dave me disse: eu fiz tudo o que eu sei para fazê-la feliz e você está determinado a ser infeliz, então eu quero te avisar que vou parar de tentar. E então ele disse: no entanto, eu vou ser feliz e eu vou desfrutar minha vida e você pode fazer o que você quiser. Agora, essa foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito por mim, porque o que ele estava dizendo, embora não soubéssemos todas estas palavras na época, ele estava dizendo: eu não vou ser codependente dos seus problemas.
Veja, se você está num relacionamento com alguém que é infeliz e você deixa que a sua felicidade dependa deles serem felizes ou não, aí você não está vivendo sua própria vida. Você é codependente deles. Certeza de que se ele mudasse, então eu seria feliz. Se ele me desse mais presentes, eu seria feliz. Se parasse de jogar golfe, eu seria feliz. Se ele não assistisse futebol todos os domingos, eu ficaria feliz. Eu me lembro do dia em que Dave me disse: eu fiz tudo o que eu sei para fazê-la feliz e você está determinada a ser infeliz, então eu quero te avisar que vou parar de tentar. E então ele disse: no entanto, eu vou ser feliz e eu vou desfrutar minha vida e você pode fazer o que você quiser. Agora, essa foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito por mim, porque o que ele estava dizendo, embora não soubéssemos todas estas palavras na época, ele estava dizendo: eu não vou ser codependente dos seus problemas. Veja, se você está num relacionamento com alguém que é infeliz e você deixa que a sua felicidade dependa deles serem felizes ou não, aí você não está vivendo sua própria vida. Você é codependente deles.